Ô, gente, Roberto Relo Bíscaro aqui. Todo mundo sabe que um dos maiores diretores de horror da atualidade é mexicano, né? É o Guillermo del Toro, mas também todo mundo sabe que ele não faz filme no México há décadas. Ele ganhou Hollywood, então tá lá faz tempo. O México tem, assim, um grande público para terror, um dos maiores do mundo. Só que, pelo menos em termos de cinema comercial, os filmes de horror deles deixam muito a desejar. Em 2022, quando teve o festival After Dark Fantasy, um festival de filmes fantásticos em Toronto, eu ouvi muito falar de um filme mexicano de um diretor chamado Isaac Esban. Ele já não é o primeiro filme dele, mas é o primeiro filme de horror. E falaram bastante bem. O filme se chama Mal de Ojo. Aqui na Amazon Prime, eles colocaram traduzido como olho do mal. Podia ter sido traduzido como mal olhado, porque é isso que é, tá? E por que eu acho que mal olhado indica melhor? Porque, assim, uma das coisas do filme é um filme de folk horror, é um horror folclórico, que mexe com as tradições latino-americanas, né? Eles mexem com as bruxas lá da República Dominicana, assim, tem uma espécie de universalização disso, porque são pessoas da cidade que vão para o campo atrás de uma cura para a filha que tem uma doença praticamente terminal, e na comunidade, lá no prédio deles, as crianças também estão sendo vítimas de uma epidemia qualquer. Então, é assim, esse mal olhado, essa crença em alguma coisa sobrenatural, no filme não está colocado só no campo, como muitas vezes filmes de horror folk fazem, né, horror folclórico fazem. Na cidade também. Aliás, vejam em que onde termina o filme, né? Não é spoiler, se eu estou dizendo que o filme vai terminar em uma área mega urbana, tá? Então acho que uma olhada dá um caminho, porque o filme vai ser sobre isso, né? Sobre essas tradições, essas maldições que infernizam famílias, mas também num sentido alegórico, é um filme sobre abuso, sobre a dificuldade de ser mulher, sobre a brutalidade, né, que às vezes o fato de ser mãe vai exigir das mulheres. É um filme feminista. Os homens são meros satélites nessa narrativa, tá? Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. O filme tem muita influência do Del Toro, né, porque boa parte dele é um conto de fadas dark, é um conto de fadas gótico e meio de terror. Meio não, de terror. Tem uns efeitos de horror sem ser digitalizado, efeitos práticos, né, practical effects, que são, olha, muito, muito bem feitos. Chega até a ponto do horror corporal. Então você tem Guillermo del Toro, né, o Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo. Claro, James Wan lá, aqueles filmes The Conjuring, Invocação do Mal, os outros, enfim, o que dá para sacar da direção do Sban é que esse filme parece ser um filme cartão de visitas, um calling card film, sabe assim, olha como a gente aqui, como eu sei fazer, porque ele abre com um plano sequência, aí depois o filme cai num tipo de filmagem bem assim, genérico, sabe aqueles carros indo para o interior, o drone focalizando o carro na estrada, na floresta, sabe aquela coisa assim? Tanto é que o primeiro ato desse filme tem uns probleminhas de ritmo, né? É meio chatinho, não tem muito suspense. Mas é assim, em termos técnicos é muito bem feito, o cara sabe filmar muito bem. E aí, então, quando eu estava no fim do filme, eu pensei, esses pedaços que o filme cai, às vezes numa cinematografia ou numa filmagem um pouco mais careta, mais padrão, parece inclusive ser o diretor falando, né? O Sban falando, olha, eu sei fazer coisa careta também, né? Não deu para... É um diretor para marcar, né? Eu acho que é um diretor que a gente tem que prestar atenção para o mundo do horror. O filme não é perfeito, não, mas ele tem mais coisa boa do que coisa ruim. Podia ser um bocadinho mais curto, inclusive. Mas assim,
é uma família que tem essa menina que está em estado terminal, só que não tem uma filhinha só, tem uma filha que está prestes a se tornar adolescente, né? Ela está naquela idade de 13, 14 aninhos. Isso é muito importante por uma coisa que vai acontecer com ela no final, né? A história do sangue nesse filme é muito importante, né? O papel do sangue e do que é uma maldição na mulher e tal. Bom, essa menina, ela é ressentida, porque ela é uma adolescente que quer ficar no celular, mas também compreensivelmente, porque toda a atenção dos pais é dada para a irmã mais nova que é doente. Então ela fica pé da vida, né? Ela é rebelde. Fica mais brava ainda quando os pais decidem ir para o interior, deixar as meninas na mansão gótica. A casa é uma personagem, é chavão, clichê dizer isso, né? Mas assistam ao filme para vocês verem como a casa é incrível que eles pegaram. Nessa casa tem a avó. A atriz deve ter se divertido horrores. Ai, mamita, tanto que ela fala mamita, mas é importante, né? Ui, não sei o que é mamita, mamita. A atriz é assim, é a avó cruel. O filme fala sobre abuso psicológico, abuso físico. E tem assim, ele começa com uma espécie de conto de fadas. E lá na casa da abuela, as meninas vão ser deixadas lá. E essa abuela vai começar a fazer umas coisas estranhas. Então a menina mais velha, ela começa a deixar de ser adolescente rebelde chata para ser adolescente que vai proteger a irmã, porque ela acha que a avó dela é uma bruxa. E aí, para temperar tudo isso, a Abigail, que é a empregada da família, conta uma fábula em 2 ou 3 prestações, assim, tem tudo a ver com o filme, tem que prestar muita atenção. Tá? E aí essa fábula vai fazer, e mais o comportamento da avó, vão fazer com que essa menina comece a ter visões, sequências de sonhos, aí você não sabe se é verdade ou se é mentira, e uns efeitos práticos bem legais, até um final bombástico. Então, assim, é um filme que tem muito potencial. Probleminhas. Bom, morde muito mais do que a boca ainda é grande para morder, tá? Então, a mitologia é bem construída, mas na hora de amarrar isso, porque vocês vão ver que fala... tanta alegoria, tanto assunto, que no final parece que tem algumas coisas que não foram ganhas, a narrativa não ganhou aquilo efetivamente para poder falar. Mas eu acho que é uma coisa pequena isso, tá? Outra coisa que eu acho que complicada são os jump scares. Mas esses jump scares, eles acontecem apenas em um pedaço do filme. Então, como eu achei que esse filme é um calling card filme, é um filme cartão de visitas, eu não sei se o Wes Ban não fez aquilo de propósito para mostrar para o mundo, ó, eu também sei fazer isso de Hollywood, sei fazer o que precisar fazer. O cara está querendo, e com razão, e com potencial, porque o roteiro é parcialmente dele. Ele não é só um bom diretor, um diretor promissor. Ele é um roteirista promissor, porque aquela história lá é dele, mais 2 pessoas. Então tem alguns jump scares, aqueles assim de você colocar o som mega alto, sem necessariamente precisar. Depois eu percebi que as coisas, isso vai ficar mais orgânico, vai ter uma razão de ser. Por isso que eu desconfio que pode ser uma jogada do Wes Ban, mas também pode ser erro, tá? Olha, eu assim... E aí, é claro, porque tem esse probleminha de ritmo, né? Tem uma hora que as coisas começam a ficar um pouco repetitivas. É que eu falei, ele quer morder muito e mostrar muito. Então, para dar um up no cinema de terror mexicano, né? Esse filme realmente tem condições disso. Então, tem um probleminha de ritmo, o comecinho é meio... demora, tudo. Quando a abuela aparece, que o negócio começa a ficar legal e aí a atriz está se divertindo e tal. Olha, não é assim um dos melhores filmes que eu já vi nos últimos tempos, não estou dizendo isso, estou dizendo que ele é promissor, tem muita promessa ali, tá? A história é mais ou menos, tem coisas que dão para a gente prever, né? Nem tudo é original tal, mas é feito de uma maneira que incorpora coisas que a gente já viu nesse universo da feitiçaria, da bruxaria, de outras coisas latino-americanas. Tomara que esse Isaac Ban não volte mais para ficção científica, diz que ele é diretor de ficção científica e coisas assim. Tomara que ele fique no terror, porque
olha, pode ser um outro bom nome a sair do México. Provavelmente ele vai sair do México. Tchau.